Olá pessoal, aqui é o Edu e bem-vindos ao canal Paradox. Esse é o quinto vídeo que conta a saga dos Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, desde a estreia até 2019, quando chega a nova animação da Netflix. Nesse vídeo vamos falar sobre a segunda geração de fãs de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Ficamos algum tempo sem Cavaleiros até que recebemos o anúncio que ele voltaria pelo canal pago Cartoon Network. Com isso, os fãs ficaram preocupados, pois e se o anime não fosse dublado pelos mesmos dubladores da primeira versão? Eu, por exemplo, tinha muito medo. Já pensou se eu pego um episódio para assistir e o Seiya tá com a voz do He-Man? Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Primeiramente, foi cogitado a possibilidade de lançar Cavaleiros no Cartoon com a dublagem antiga mesmo. Mas, apesar da dublagem da Gota Mágica pertencer a Santoy, sob licença da Toei Animation, a empresa espanhola já não existia mais. Então, não havia como resgatar o material original. Se eles escolhessem esse caminho, o único jeito seria buscar esses áudios em fitas VHS gravadas pelos fãs diretamente da TV, copiar esses áudios e tentar licenciar novamente com a Toei. Mas isso tinha alguns problemas, como por exemplo, para aproveitar os áudios da Gota Mágica, eles teriam que pagar novamente todos os dubladores. Um custo bem alto para uma dublagem que ia ficar com uma qualidade bem abaixo do nível esperado, uma vez que elas teriam sido tiradas de fitas de VHS antigas. Sua presença. Como já sabem, cada cavaleiro já tem a sua designada constelação que o guia e uma armadura que o protege. Temos tantos cavaleiros quanto constelações que existem no céu. 20 no céu do norte e 47 no céu do sul, e mais 12 estrelas do meridiano que dividem a galáxia em duas partes iguais, num total de 88 estrelas. Acertou, miserável! Outro fator que impediu o uso da dublagem da Gota Mágica também eram os erros. Havia interesse na época de corrigir os erros da dublagem. Então, a Alamo, um dos melhores estúdios de dublagem de São Paulo na época, ficou com a responsabilidade da nova dublagem. Mas, como era Sina de Cavaleiros, assim como na primeira dublagem, essa também teve problemas. E por muito pouco não ficamos sem as vozes de Jabu, Mu e Shiryu. Pois é, pessoal, já imaginaram? Anos depois, chegou até a acontecer uma coisa parecida, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. O que aconteceu foi que Elcio Sodré, que é a voz do Shiryu, e Marcelo Campos, que é a voz do Jabu de Unicórnio e do Mu de Ares, tinham problemas pessoais com o Estúdio Alamo. Então, por muito pouco, a gente não ficou sem eles na dublagem. Vocês já conseguiram imaginar uma nova dublagem com o Shiryu com outra voz? Eu não consigo. Mas, graças ao clamor dos fãs, eles decidiram passar por cima desses problemas e gravar a voz dos seus personagens na Alamo mesmo. A dublagem começou no dia 19 de maio de 2003. Os diretores foram o Wendel Bezerra. Oi, eu sou o Goku. E o Wellington Lima. Foi nessa época também que a Alamo ganhou uma concessão da Toei para fazer uma versão em português da abertura Pegasus Fantasy e do encerramento Blue Forever, que foi gravado pelo até então vocalista do Angra, Edu Falaschi. Para as sagas de Asgard e Poseidon, as músicas de abertura Soldier Dream e o encerramento Blue Dream foram cantadas por Tchê Leal. As gravações aconteceram só mais tarde, em dezembro do mesmo ano e em janeiro de 2004. Em 2004, a Band adquiriu os direitos de Cavaleiros, e assim, mais uma vez, Cavaleiros foi exibido na TV aberta, no Band Kids, sob o comando da Kelly Key. Beijo. Boa tarde, galera. Boa tarde, galerinha. Sabia que ia ser gostoso apresentar os Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho recebido, assim, muitos e-mails de gente pequenininha e de gente grande, dando opinião sobre mim e sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Eu tô atenta a todas as opiniões. Mas e aí, Cavaleiro fez sucesso na Band, assim como fez na Manchete?
Na época, não sabíamos e não nos importávamos com isso. O que nos importava era sentar na frente da TV e assistir. Mas, a nível de informação, em 2010 foi publicado uma análise. Nela diz que o sucesso na manchete, que chegou algumas vezes até ultrapassar a própria Globo, não se repetiu na Band, que comercialmente falando foi um fracasso. A audiência era boa sim, mas não foi o suficiente para atrair anunciantes. Um fracasso comercial sim, mas um grande sucesso com a criançada. Acho que o grande erro da Band foi deixar Cavaleiros do Zodíaco em segundo plano, pois eles usavam um anime de escada para lançar a Kelly Key como apresentadora. Ao mesmo tempo que Cavaleiros voltava a ser exibido pelo Cartoon, do outro lado do mundo veio a informação de que Cavaleiros do Zodíaco tinha uma nova animação e que era a saga de Hades, tão desejada pelos fãs. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo meu calor e nem pense em se entregar. Apesar da saga de Hades ter seu início em 9 de novembro de 2002, aqui no Brasil, os fãs, em sua maioria, só foram saber da saga de Hades em 2003, quando os 3 episódios da saga de Hades, Santuário, já tinham sido lançadas. Pois é, pessoal, eu sei que isso não é necessariamente a história de Cavaleiros no Brasil, mas é que nessa época, com a chegada da internet, ninguém esperava mais o anime sair para TV aberta. Todos corriam na internet para baixar os episódios, assistir e se divertir. Poucos sabem, mas apesar de ser uma continuação, ela não é uma continuação direta da série clássica, muito menos uma versão fiel ao mangá. Querem exemplos para ficar mais claro? Então vamos lá. Shiryu não está cego no final da série clássica, mas na saga de Hades está. O ferimento no olho de Yoga é momentâneo na série clássica, já na saga de Hades ele continua com o olho ferido. No mangá, apenas Shiryu ajuda os Dourados durante a exclamação de Atena. Em Hades Santuário, Seiya, Shiryu, Yoga e Shun estão presentes. Traços lindos, animação maravilhosa, com certeza muito melhor do que qualquer fã poderia ter sonhado. Agora então que vem a saga Inferno, mas essa demorou um pouquinho, só chegou em dezembro de 2005, mas algo muito estranho aconteceu. A nova animação da saga Inferno não tinha a mesma qualidade dos 13 primeiros episódios. O que houve? Por que a queda de qualidade? Bom, isso e muito mais a gente deixa para a parte 6 dos vídeos de Cavaleiros. Bom, gente, por enquanto é isso. Se gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreve. E não esquece de ativar as notificações. Obrigado!